Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria sempre poder cultuar a Deus. Que bênção poder ouvir da sua palavra, sendo exortado por Ele, ouvir que Ele é o pão que desceu do céu, que Ele é o pão da vida e aqueles que se alimentam dEle têm vida eterna. E nós, de maneira muito especial, faremos isso agora, ao meditarmos na palavra dele, que é alimento, que é pão para nós, porque ele mesmo disse que a carne e o sangue dele nada mais é do que a própria vontade dele. E nós agora vamos tomar conhecimento um pouco mais dessa vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Atos, capítulo 20. Nessa noite nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 12. Atos, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 12. Na semana que vem, nós teremos o desafio de fazer uma exposição bem maior, que será do versículo 13 até o versículo 38. Os irmãos, orem por mim. Mas, enquanto isso, vamos caminhar nessa noite na palavra do nosso Deus, que diz o seguinte: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu e comeu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. É aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te suplicamos nesse momento, Senhor, que ilumines nosso coração. Conceda-nos nesse instante que o teu Santo Espírito que habita em nós, que habita na tua igreja e que está presente nessa adoração, abra nosso entendimento e permita-nos compreender a tua palavra. No nome de Jesus Cristo, amém. Amados, o tema do discipulado é alguma coisa que nos últimos tempos tem sido recorrente e muito forte na igreja evangélica. E você vai ouvir falar desse termo e dessa temática muitas e muitas vezes. O problema ocorre que há uma miríade de definições sobre o que seria discipulado. E bem verdade que, por causa do momento histórico que nos encontramos, muitas vezes
o discipulado, aquilo que se entende por discipulado, está muito associado à cultura secular que vivemos. É comum pensarmos em discipulado, e eu não me refiro especificamente a nós, IPCC, mas a Igreja Evangélica, como, por exemplo, uma cultura de entretenimento. Que discipulado é, por exemplo, você pegar os jovens, colocar numa sala com videogame, com uma série de recursos, e eles vão ali ficar e vão se divertir, e certamente não vão se interessar pelo mundo. Acho que acredito faz uns 2 anos, eu fui pregar numa cidade, numa igreja em uma cidade, e essa igreja, ela era filha de uma outra, que era inclusive a primeira daquela cidade, minha filha, igreja presbiteriana. E por uma questão de localização, o pastor marcou comigo de se encontrar em frente a essa igreja que fora a mãe daquela que eu iria pregar, para que pudéssemos então ir finalmente à igreja que eu iria pregar. E enquanto me dirigia, o hotel era bem próximo, quase que no mesmo quarteirão, eu comecei a ouvir uns barulhos vindos da igreja. E começava um som de funk misturado com uma gritaria, alguma coisa assim. E eu procurava a boate que deveria estar saindo, pleno sábado à noite, que deveria vir que esse som deveria vir. Mas pasmem, queridos, vinha do que eles chamavam de culto jovem. E quando eu cheguei até ali, eu não ousei entrar, ouvi apenas pela janela que havia uma juventude que estava ali num palco e dançavam e suavam a camisa com um amontoado de músicas que não faziam muito sentido. O pastor chegou, eu encontrei com ele, eu disse: irmão, o que está acontecendo aqui? Ele disse: nem eu sei. E olhe que eu sou pastor, fui pastor auxiliar dessa igreja, e eu também não sei o que eles estão fazendo. Queridos, isso infelizmente não é alguma coisa rara. É comum mesmo pensarmos como igreja que se nós tentarmos entreter de alguma forma semelhante àquilo que o mundo pode oferecer aos jovens e às crianças, adolescentes, nós vamos conseguir mantê-los na igreja. O problema desse pensamento, queridos, é que além dele não ser discipulado, como é óbvio, nós fazemos muito mal isso, tá, gente? Graças a Deus nós não somos bons compositores de funk. E se a igreja evangélica dependesse desse tipo de envolvimento para manter os jovens na igreja, certamente estariam todos eles fora da igreja. Não, discipulado não é cultura de entretenimento. Também discipulado, queridos, não é uma cultura de um foco emocionalista e muitas vezes envolto a uma série de questionamentos um tanto quanto anti-intelectualistas. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. A igreja muitas vezes, por causa dos questionamentos, de ser bombardeada, e aí mais uma vez eu me refiro especificamente a adolescentes e jovens, você vai ver jovens, adolescentes, nas escolas, nas faculdades, aprendendo sobre uma diversidade de coisas, e destas, muitas vezes, complexas. Os pastores, os presbíteros, a liderança da igreja, talvez meio temerosa do que pode vir da mente desses jovens que estão estudando, eles pensam mais ou menos o seguinte: a igreja não é um lugar para você pensar. A igreja é um lugar para você sentir. O problema, queridos, é que apesar do discurso, no final das contas, isso também termina sendo uma cultura extremamente focada não só no indivíduo, o que não deveria, porque a cultura da igreja deveria ser focada em Deus, mas também porque essa cultura, no final das contas, será focada também na mente desses jovens, numa tentativa de convencê-los, não via argumentos, mas talvez
por algum tipo de estratégia emocionalista, talvez com uma boa música, talvez com um vídeo daqueles emocionantes. E se você chorou, é porque Deus tocou no seu coração. Agora você precisa levantar a mão, vir à frente e fazer uma oração comigo. Queridos, isso tem, na verdade, enchido as igrejas de pessoas que não têm realmente um conhecimento, não só da palavra de Deus, mas não têm uma vida voltada para Deus. E não é à toa que nós encontramos pessoas que estão vivendo uma vida dicotomizada. O que é isso? É você vive de segunda a sábado como ímpio, na sua faculdade, no seu trabalho, e você faz como achar melhor. No domingo, você dá uma esparecida, você extravasa, você solta, né, os seus demônios, os seus sofrimentos diante daquilo que se pensa ser o Senhor, e volta então para segunda-feira, e assim o ciclo recomeça. Queridos, isso nós vamos ver hoje, mais uma vez, né, pela palavra do Senhor. Não é discipulado. Esse tipo de formação simplista, de passos que você deve seguir para Jesus Cristo, termina por inferiorizar a vida com Deus. O que nós vamos ver hoje é que, na verdade, nós fomos criados por Deus realmente como seres de hábitos, uns seres litúrgicos, seres que foram criados pelo próprio Deus para adorá-lo, e como adoradores natos, como pessoas que são chamadas para adorar, como eu mencionei na semana passada, quando nós não adoramos a Deus, terminamos nos voltando para coisas que são menores do que Deus, portanto, a ídolos. Mas hoje, de maneira mais positiva, nós veremos como é que o discipulado deve ser enfatizado na igreja, a exemplo daquilo que o próprio apóstolo Paulo fez com a igreja, ou com as igrejas. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Portanto, eu queria propor para vocês um conceito de discipulado, talvez provisório, mas que você guardasse no seu coração a partir exatamente do versículo 1 ao 12 do capítulo 20 de Atos. Discipulado é o desenvolvimento de hábitos litúrgicos de adoração a Deus, em comunhão com a igreja e encorajamento mútuo. São 3 passos, não exatamente 3 passos práticos, mas 3 áreas que nós vamos desenvolver agora a partir do texto, ou 3 pontos, mas que apontam para o que é o discipulado segundo as Escrituras. Hábitos litúrgicos de adoração, comunhão com a igreja e encorajamento mútuo. O apóstolo Paulo, queridos, já terminou sua viagem, a terceira, como nós já havíamos dito na semana passada, e agora ele deseja voltar para Jerusalém. Ele está se organizando, ele ainda está em Éfeso no início do texto, e tendo cessado todo aquele tumulto, toda aquela confusão, o grande objetivo dele é finalmente chegar em Jerusalém, e nós vamos ver que não só em Jerusalém, mas depois em Roma e finalmente na Espanha, que era o plano dele. Nós não sabemos se exatamente ele conseguiu fazer isso, uma vez que ele foi preso. Nós vamos ver isso em sermões mais à frente. Portanto, o martírio, a entrega da vida de Paulo como testemunha do Senhor Jesus Cristo se aproxima. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi morto, condenado por Nero, o imperador, que após ter tocado fogo em Roma, culpou os cristãos e levou ao martírio tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo, sendo estes acusados de terem destruído a cidade de Roma, mesmo que eles não tivessem feito isso. E no caso do apóstolo Paulo, já estando inclusive preso. Por isso que nesse final, nessa despedida, nós vamos ter essa característica do apóstolo Paulo de encorajar, de fortalecer, de fortificar as igrejas que ele havia plantado, que aqueles irmãos que vieram a Cristo por meio
do anúncio da pregação do evangelho feito pelo próprio apóstolo Paulo. Nós vamos ver, inclusive, na semana que vem, se Deus permitir, que ele faz isso também com os presbíteros da igreja de Éfeso. Aqui nós vamos ver ele fazendo com vários irmãos da igreja. Então, queridos, o que nós encontramos, como eu disse, é essa cultura de discipulado que o próprio apóstolo Paulo nos é um exemplo. E a primeira coisa que vamos encontrar do versículo 1 ao versículo 3 é, de forma inversa daquela que eu conceituei, o encorajamento. O apóstolo Paulo está em Éfeso e agora deseja ir para a Macedônia com o grande objetivo de ir para Jerusalém, como eu já havia dito. As confusões diminuíram, não há mais toda aquela tensão que ele sofreu há alguns meses, alguns dias, considerando que o apóstolo Paulo ficou 3 anos na cidade de Éfeso, anunciando, pregando, ensinando. Nós vimos que ele fazia isso, inclusive, na escola, numa escola filosófica, porque na sinagoga, no lugar dos judeus, ele já não tinha mais espaço, porque os judeus agora perseguiam a igreja. E ele mesmo percebe que precisava sair dali, indo para Jerusalém e passando nas cidades e nas igrejas que ele antes já havia desenvolvido uma igreja, ou plantado uma igreja. Paulo também pensa ir em Corinto, esse também é o objetivo. Então ele vai até a Macedônia, e indo até a Macedônia, ele deseja descer até a Acaia, que nós também conhecemos ali especificamente, a cidade de Corinto. O problema, queridos, é que, como eu já mencionei na semana passada, perceba a conexão, o apóstolo Paulo havia escrito a primeira carta aos Coríntios. E se você já leu a primeira carta aos Coríntios, você vai descobrir que o apóstolo Paulo escreveu essa carta depois de já ter recebido uma carta em resposta a uma carta dele daquela igreja. Então, aquilo que nós consideramos como primeira carta aos Coríntios, na verdade é a segunda que ele escreve. A primeira ele já havia escrito para encorajar, para ajudar aquela amada igreja, que é muito problemática, é só você ver a carta. Depois a igreja escreve uma resposta com muitas dúvidas. E por fim, o apóstolo Paulo escreve aquela primeira carta estando em Éfeso. Agora, na Macedônia, ele escreve uma outra carta. Desculpe, ele ainda, antes de escrever essa carta, ele escreveu ainda uma terceira, chamada Carta Severa. Por quê? Porque ele ouviu falar que tudo que ele havia recomendado para aquela igreja, ou boa parte, não havia sido observado. A igreja havia se negado a obedecer ao seu pastor, no caso o apóstolo Paulo. E por isso ele escreve uma carta muito dura para aquela igreja, e a ponto dele mesmo, agora na segunda, aquilo que nós chamamos de segunda carta, ele dizer que meio que se arrependeu de ter sido tão duro com aqueles irmãos, e com lágrimas ele estava escrevendo, um tanto quanto arrependido da dureza que ele havia efetuado. O ponto é que ele está agora na Macedônia, nós vimos isso no versículo 1, ele está encorajando ali os discípulos, agora na região da Macedônia. Provavelmente nós temos aí algumas igrejas importantes sendo abençoadas pelo apóstolo Paulo, dentre elas podemos observar Filipos, Tessalônica, Bereia, que estão ali exatamente na Macedônia. E ele escreve essa segunda carta, que é entregue via Tito, um de seus companheiros de trabalho. Você vai ver especificamente essa história na segunda carta aos Coríntios, que está conectada com essa história e nos ajuda a entender por que ele espera para ir até a Grécia. Ele tem um temor de chegar na igreja e talvez encontrar uma igreja que não receba bem, uma igreja que esteja com raiva dele. Pela graça do Senhor, o apóstolo Paulo se encontra com Tito e descobre que a igreja recebeu muito bem, apesar da dureza com a qual ele escreveu aos irmãos, recebeu bem aquela carta, e agora a igreja está realmente ouvindo o apóstolo Paulo. Então, ele se sente livre para descer finalmente até a Grécia e chegar até a cidade de Corinto. Esse é o objetivo dele. Então, nós vamos ver que ele vai até a Macedônia.
abençoa e encoraja. O texto nos fala, isso é repetido várias e várias vezes. Ele exorta, ele encoraja, ele está fortalecendo as igrejas e vai então até a igreja de Corinto e lá ele passa 3 meses. Você vai ver isso no versículo 3, onde se demorou 3 meses, onde se demorou 3 meses. E então passa a mostrar quando ele saiu indo em direção à Síria. A curiosidade é que durante esses 3 meses é que ele escreve aquilo que nós conhecemos como a carta aos Romanos. É exatamente nesse período onde ele encontra uma igreja mais madura em Corinto, uma igreja que depois de passar tantos problemas, se você lembra um pouquinho da primeira carta aos Coríntios, você vai ver que era uma igreja que estava dividida em vários grupos, aqueles que se consideravam pastoreados por Apolo, aqueles que se consideravam pastoreados por Pedro, aqueles que se consideravam pastoreados por apóstolo Paulo, e aqueles que se consideravam pastoreados por ninguém. E que só Jesus tinha autoridade sobre eles diziam ser de Cristo. E se talvez você já tenha usado essa expressão, saiba que ela é irônica e negativa por parte do apóstolo Paulo. Então aqui ele encontra, na verdade, uma igreja mais harmônica. Uma igreja que está mais compreensiva ao próprio ministério do apóstolo Paulo, considerando inclusive a segunda carta, onde ele faz todos os argumentos em favor do seu apostolado, mas agora ele encontra uma igreja que favorece o seu pastoreio, as exortações, o encorajamento, o aconselhamento, e o tempo que ele passa ali é um tempo onde ele tem, inclusive, condições de escrever uma carta como a carta aos Romanos. E se você já teve a oportunidade de ler a carta aos Romanos, sabe que ela é talvez a carta mais teologicamente elaborada de todo o Novo Testamento. São 16 capítulos, sendo os 11 primeiros de profunda teologia e reflexão escrita pelo apóstolo Paulo, e a partir do capítulo 12 você tem a aplicação desse trabalho teológico que ele desenvolveu. E tudo isso ele faz durante esses 3 meses ali na cidade de Corinto. Passa a escrever aos Romanos, e se você ler, você vai descobrir também que ele escreve com a finalidade de ser recebido pela igreja de Roma, a fim de que possa usar os irmãos como instrumentos para auxiliá-lo, a fim de que chegasse finalmente na Espanha, onde ele desejava pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo entende perfeitamente que tudo está conectado. Plantação de igreja, fortalecimento de igreja, plantação de igreja, aconselhamento, pregação do evangelho, ensino teológico, tudo fazia parte desse trabalho, desse ministério, e muitos dons Deus havia concedido a esse irmão. Finalmente, ele termina o seu tempo na cidade de Corinto e resolve ir para a Síria. Fazer, então, através de um barco, ele passaria finalmente pelo mar, a fim de chegar à Síria e então descer até Jerusalém. Depois você pode dar uma olhada no mapa para você entender mais ou menos do que eu estou falando. No entanto, ele descobre, nós não sabemos exatamente como, uma conspiração dos judeus contra ele. E então, desiste da ideia de ir de barco e vai de volta à Macedônia, que ele já tinha ido, agora a pé. Ele faz essa volta a pé. Queridos, esse cuidado, toda essa descrição que nós encontramos aqui, não se refere simplesmente a uma questão meramente histórica e talvez geográfica, para que a gente possa, ter uma ideia do mapa da antiga Europa. Mas aqui nós encontramos o trabalho pastoral de discipulado do apóstolo Paulo, de encorajamento, de exortação, de aconselhamento. Esse encorajamento, queridos, diz muito respeito a nós também hoje. A palavra para encorajamento, exortação, que você encontra aqui no texto, é parakaleo. E ela significa literalmente estar ao lado. A ideia de encorajamento, de exortação, de fortalecimento, de aconselhamento, de conforto, está aqui englobada nessa expressão encorajamento, ou na palavra grega, parakaleo.
qual era esse trabalho que o apóstolo Paulo estava desenvolvendo, que nós encontramos não só aqui, mas é claro, inclusive nas cartas que ele faz, rogando, por exemplo, a igreja aos filipenses, a essa mesma que ele encorajou, dizendo que eles devem usar a palavra de Deus para aconselhar uns aos outros. Que quer dizer, para que eles possam estar ao lado uns dos outros, suportar uns aos outros, que usassem isso mediante a própria aplicação da palavra de Deus. E é exatamente isso que é o encorajamento. É o uso da aplicação da palavra de Deus, ou a aplicação da palavra de Deus, a problemas específicos no cuidado do próximo. O apóstolo Paulo resolve desenvolver esse fortalecimento porque entende que o trabalho pastoral, o trabalho de acompanhamento, o trabalho de encorajamento é alguma coisa que não está restrita simplesmente à liderança da igreja, ainda que seja por ela o primeiro, o foco. A igreja tem que ter pastores que cuidem do seu rebanho. Isso inclusive vai ser a exortação que ele vai fazer aos presbíteros de Éfeso na sequência do texto que vamos ver na semana que vem. Mas o apóstolo Paulo entende que há um trabalho dentro do ministério de discipulado, que envolve sim o suportar uns aos outros, o encorajar uns aos outros. Nós estamos vivendo num período difícil com relação a uma vida de discipulado, a exatamente essas características. As 3 que eu acabei de mencionar foram brutalmente atacadas pela pandemia que nós estamos vivenciando. Porque exatamente pela falta de condição de podermos nos ajuntar, de poder conversar uns com os outros e muitas vezes nos encontrarmos em momentos além deste do culto ao Senhor. Muitas vezes, irmãos e irmãs que estão aqui conosco e muitos daqueles que nos acompanham pela internet, têm passado por situações, têm passado por dificuldades, por questões profundas da sua alma e que não têm podido compartilhar com ninguém, não têm podido serem acompanhados por ninguém, porque exatamente estão em isolamento. Mas eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, que dentro do nosso chamado como igreja, em especial do nosso trabalho de sermos discípulos de Jesus Cristo e fazermos discípulos, nós somos chamados sim para partilhar a nossa vida. E nós temos o trabalho, como pastores, como presbíteros, de cuidar do rebanho do Senhor, mas não somente nós, mas todos aqueles que amam Jesus Cristo, todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo, são chamados também para encorajar uns aos outros por meio da palavra de Deus. Então, queridos, eu quero nessa noite, em primeiro lugar, encorajá-los com a palavra de Deus, a que possamos estar dispostos a encorajar uns aos outros. Amados, não é possível viver a vida cristã, não é possível ser um discípulo de Jesus Cristo isolado. Nós precisamos sim uns dos outros. Hoje pela manhã eu mencionava muitas vezes o erro que se faz em pensar da ideia de que a igreja sou eu. Essa individualização do que é o corpo de Cristo, quando em nenhum lugar das Escrituras nós não encontramos essa ênfase, muito pelo contrário. A ênfase, você vai observar, é sempre comunitária. É sempre do povo que se reúne. E queridos, eu sei que, especialmente no domingo à noite, há muitos membros dessa igreja que vêm e são chamados crentes domingueiros, especificamente do domingo à noite. E você percebe isso não só pelos tempos atuais, onde há sim uma diferença considerável entre aqueles que vêm pela manhã na IDV e aqueles que vêm pela noite, mas mesmo antes, ano passado e no começo do ano, eu já havia notado que há sim um bom grupo de pessoas, entre 1/3, talvez até mais que isso, de pessoas da igreja, membros da igreja, não me refiro a visitantes, se você é visitante não estou falando com você, que são membros da igreja e alguns até há muito tempo, mas que vêm dominicalmente para cultuar ao Senhor, mas não têm vínculo com a igreja, mas não criaram raízes com a igreja.
e, portanto, não podem ser beneficiados pelo encorajamento mútuo. Eu quero nessa noite encorajá-lo a se dispor a isso. Eu quero nessa noite encorajá-lo a abrir-se para essa ideia extremamente constrangedora, de abrir a sua vida, de compartilhar dos seus sofrimentos e das suas agonias para irmãos da igreja. Muitas vezes nós temos, até mesmo nos colocamos, e eu não faço aqui nenhuma crítica especificamente a áreas de terapia que muitos se voltam, mas assim, eu vou contratar alguém, talvez um psicólogo, um psicanalista, ou qualquer outra coisa que dessas muitas áreas da pesquisa humana, que me ouça. E eu já ouvi crentes dizerem algo mais ou menos o seguinte: eu faço isso porque eu prefiro falar da minha vida para alguém que não me conheça. Para alguém que não saiba quem eu sou. Porque eu vou lá, falo, fecho a porta da clínica, do que seja, da sala, vou para casa aliviado. Queridos, isso não é a cultura de encorajamento da Escritura. O trabalho de encorajamento envolve a ideia de partilhar a nossa vida, de compartilhar os nossos sofrimentos com pessoas que conhecemos e que temos intimidade. E eu sei, talvez você esteja pensando assim, pastor, mas eu já fiz isso uma vez. E o senhor não sabe o que aconteceu. Não só o que a pessoa me falou foi um julgamento, foi uma coisa muito ruim que me fez muito mal, como eu ainda descobri que a fofoca rolou solta. Então deixa eu também fazer aqui um outro encorajamento agora para nós que estamos nos abrindo para ouvir outros que falam. Queridos, uma igreja que deseja realmente ser um ambiente de encorajamento, que deseja ser um ambiente de ouvir, aconselhar, encorajar, fortalecer pela palavra de Deus, precisa estar fortalecida e enraizada na disposição de que nós precisamos ser pessoas confiáveis. Certamente o apóstolo Paulo era alguém confiável e por isso ele podia ter a liberdade de ir a tantas cidades, a tantas igrejas, ouvir e aconselhar aqueles irmãos. Mas será que você é confiável? Ou será que você é do tipo que ouve alguma coisa a respeito de um irmão e já os dedos começam a coçar para enviar um WhatsApp, para ligar para alguém? Certamente esse não deve ser o nosso trabalho como igreja. A igreja não deve ser um lugar de fofoca, mas sim um lugar de encorajamento. E aí está o primeiro ponto do discipulado: encorajamento. O segundo é treinamento, versículo 4 até o versículo 6. Acompanhe comigo a leitura. Acompanharam-no Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. O que esses nomes todos nos dizem? O que esses nomes todos nos revelam ao olharmos para o texto? Veja, ao vermos as cidades, o que vocês lembram? Aqui nós temos uma representação das cidades que o apóstolo Paulo passou durante seu trabalho missionário. O que o texto nos mostra é que enquanto ele trabalhava e plantava igrejas, ele reconhecia certas pessoas, talvez certos jovens, que pudessem acompanhá-lo nas suas outras viagens, a fim de que, caminhando com ele, fossem também treinados para serem pastores, para serem líderes e presbíteros das igrejas, das cidades, até mesmo que eles mesmos são filhos. Nós temos aqui o trabalho de treinamento de liderança desenvolvido pelo apóstolo Paulo. E perceba que isso não é como uma faculdade. Veja que nós não temos aqui exatamente uma sala de aula. Nós temos os
cooperadores, caminhando com ele, caminhando em serviço com ele. Talvez isso nos revela a necessidade, inclusive do próprio apóstolo Paulo, e eu já mencionei aqui tantos dons que ele tinha, tanta capacidade que ele tinha, mas que ele sabia que não podia fazer sozinho. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja em Roma, revela que a finalidade dele de ir até Jerusalém era porque ele estava com uma quantidade de dinheiro para ajudar os irmãos de Jerusalém que estavam passando por necessidades. Veja a preocupação de Paulo, fazendo viagens. Certamente ele pensava, é importante que mais pessoas estejam comigo para administrar esses recursos, bem como até mesmo para fazer, talvez até mesmo mostrar que isso que ele recebeu foi entregue de maneira correta e que as igrejas pudessem saber a seriedade do próprio apóstolo Paulo. Veja o cuidado que ele tem para com isso. Mas não só isso. Não é possível servir sozinho no reino de Deus. É por isso também que nós precisamos uns dos outros em formar novas lideranças. Presbíteros da igreja de Casa Caiada, nós, como chamados pelo Senhor para liderar essa igreja, nós somos chamados também para desenvolver liderança dentro dessa igreja, para que outros venham a participar como presbíteros, como diáconos. E às vezes, talvez isso já tenha acontecido, eu sei que passamos por eleição há pouco tempo, de você pensar assim, mas quem que eu vou votar? Quem que realmente se encaixa em todas essas características do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta? A gente fica pensando nessas coisas, não é mesmo? E o problema muitas vezes surge porque nós não temos tido um trabalho de desenvolvimento de liderança. E o desenvolvimento de liderança não é outro, senão a ideia de servir junto, de caminhar junto. Esses irmãos representavam as igrejas que eles mesmos já eram originados, mas caminhavam com o apóstolo Paulo aprendendo e servindo com ele. Já faziam meio que a coisa acontecendo, né? Aprendendo e fazendo acontecer ao mesmo tempo. E até mesmo aqui nós encontramos no trabalho, no exemplo que nós vemos aqui do apóstolo Paulo, essa ilusão que muitas vezes surge em nós. Dizendo assim, não, eu não sou capaz de trabalhar nesse ministério, eu não sou capaz de servir como líder nesse ministério, porque para isso eu primeiro tenho que estar preparado. E quando é que você vai estar preparado? Porque, curiosamente, estar preparado é um tanto quanto subjetivo, concorda? Estar preparado pode envolver uma série de coisas, das quais muitas vezes nós colocamos como critérios que a própria Escritura não coloca. E ela nos chama sim para servir. Eu sei que essa é uma grande ênfase que o reverendo Sérgio Lira implementou aqui nessa igreja. E eu acho isso extremamente importante. Nós precisamos sim estar comprometidos com o serviço. É claro que nós não podemos servir de maneira completamente incompetente, incapacitada, mas nos capacitando à medida que servimos e que as necessidades vão brotando, porque, queridos, nós nunca estamos preparados. Nunca. Ou vocês acham que quando eu estava em São Paulo e recebi a ligação, acho que foi do presbítero Calicoco, vice-presidente do conselho do ano passado, me informando que eu havia sido eleito para pastorear a igreja de Casa Caiada a partir do ano seguinte. E naquele momento vocês acham que eu pensei o seguinte, beleza, essa vai ser de letra. Vou chegar e vou arrasar. Vocês acham isso? Não, queridos. Eu nunca me dispus a vir até aqui porque eu achava que estava preparado. Isso não é um sermão biográfico a respeito de mim, não, mas eu coloco simplesmente como um exemplo para que os irmãos também, a partir disso, compreendam que
de uma certa maneira, estar preparado é um critério falso e que muitas vezes nos serve de auto-engano para não servir. Eu preciso estar preparado, portanto, eu vou aguardar mais um pouco. E aguarde, até que o Senhor Jesus Cristo venha. Não, amados, aqui nós encontramos jovens, pelo menos Timóteo, nós temos a certeza que era jovem, que estava caminhando com o apóstolo Paulo, seguindo com ele em sua viagem, já servindo, aprendendo com talvez o melhor de todos os professores que a igreja cristã já teve, após o próprio Senhor Jesus Cristo, claro. E também, portanto, se preparando à medida que as coisas acontecem. Queridos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos comissiona. Ele nos chama para servir. E se você é do Senhor Jesus Cristo, se você faz parte da igreja de Cristo, você certamente foi capacitado para servir. Você certamente foi capacitado para poder exercer os ministérios que o próprio Deus capacita. E Ele capacita mediante as próprias necessidades que nós vamos encontrando durante o trabalho ministerial. Não espere estar capacitado, pleno e perfeito para então começar a servir. Mas sirva mediante aquilo que o Senhor já concedeu a você, para que finalmente você possa continuar a ser capacitado. Nós também encontramos aqui a característica de comunhão, porque esse treinamento, perceba, envolvia o caminhar junto. A comunhão, isso tem tudo a ver também com a vida da igreja. Como eu já disse anteriormente, a pandemia nos atacou. E atacou também nessa área da comunhão. Ou vocês acham que não me dói o coração quando após o culto, talvez um dos primeiros avisos que eu tenho que dar é: irmãos, não cumprimentem, vão embora para os seus lares. Vocês acham que isso é uma coisa que não me incomoda? Mas, queridos, é claro que nós não precisamos depender exatamente dessas circunstâncias para que possamos exercitar a nossa comunhão. E aqui o apóstolo Paulo faz isso porque entende que a comunhão envolve edificação mútua. Envolve o caminhar junto, reconhecendo as próprias necessidades. E sabe, meus irmãos, mesmo nós que estamos aqui na liderança, nós não temos todas as respostas e todo o conhecimento. E é por isso que o Senhor capacitou a todos de uma medida, de uma forma. E juntos podemos servir ao Senhor. E vocês servem em áreas que eu não posso servir. E eu sirvo em áreas que os irmãos não podem servir. E nós juntos servimos ao Senhor em comunhão uns com os outros. E eu quero nessa noite também, portanto, exortá-los e encorajá-los e estimulá-los mesmo à comunhão. Se não é possível hoje você abrir sua casa para os seus irmãos da igreja, abra a sua sala virtual. Abra grupos de WhatsApp. Eu sei que já existem grupos de irmãos aqui que se confraternizam. Isso é uma bênção, mas seria bom que nós pudéssemos incluir outros. E talvez você saiba de pessoas que não fazem parte tanto assim da comunhão da igreja e que nós pudéssemos trazê-los mais para perto. Assim como se você se percebe alguém, como já falei, o crente domingueiro da noite, que você possa se estimular e encorajar para que possamos ter esse tempo de comunhão. Porque discipulado envolve comunhão. Não tem como nós falarmos de discipulado, porque não é meramente uma questão intelectual. Por fim, queridos irmãos, o último aspecto que quero trabalhar com os irmãos está no versículo 7 até o versículo 12. Uma história muito curiosa, que nos fala da centralidade do culto no discipulado cristão. Falar de discipulado cristão tem que envolver a adoração a Deus, tem que envolver culto ao Senhor. E Paulo, portanto, agora chega em Troade, juntamente com aqueles que eu já mencionei. Lucas, inclusive, está entre eles. Você observa que a primeira pessoa do plural é usada, ele está se incluindo na história, mostrando que ele estava presente também naquilo que estava acontecendo. E o texto nos fala que eles estavam reunidos no primeiro dia
da semana. O primeiro dia da semana, irmãos, é aqui destacado, não por outro motivo, senão porque esse foi o dia de adoração que os cristãos instituíram após a ressurreição de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, tendo sido morto na sexta-feira, ressuscitou ao primeiro dia, ao romper da manhã do primeiro dia. E por conta disso, os cristãos passaram a adorar a Deus, e aqui você vê claramente esse movimento da própria igreja cristã, de se reunir para partir o pão, uma expressão técnica para se referir à ceia do Senhor, para adorar a Deus no culto ao Senhor. E perceba que eles vão fazer isso à noite. O apóstolo Paulo entendia que precisava cultuar a Deus, estar com os irmãos e instruí-los o máximo de tempo possível, considerando que ele iria viajar no dia seguinte. Vocês devem se lembrar que nos primeiros séculos não havia feriado ou, como nós consideramos aqui, final de semana no domingo. O domingo era um dia de trabalho para muitos desses irmãos. Então, após o dia de trabalho, não sei exatamente quantas horas que muitos deles passaram de trabalho, eles se encontraram à noite para adorar ao Senhor e para partir o pão, e especialmente para ouvir da palavra de Deus. E aqui uma história curiosa surge, não é mesmo, irmãos? Porque talvez você esteja pensando assim: esse pastor vai terminar que horas o sermão? Se eu não for até meia-noite, já estou melhor que Paulo. A diferença é que se eu for até a meia-noite, alguém cair do terceiro andar, não vou ter muito o que fazer. Então não durma. Fique acordado, não corra esse risco. Queridos, nós encontramos aqui a preocupação dessa igreja de estar reunida, de estar com o apóstolo Paulo, de receber a instrução dele, essa sede de comunhão, mais especificamente também de instrução da palavra. Eles tinham realmente, e talvez você pode imaginar, quando nós muitas vezes estamos reunidos e ouvindo um bom sermão, uma boa instrução, uma boa aula, tem horas que você olha assim: rapaz, mas já passou todo esse tempo, nem pareceu. E talvez muitos deles estavam com essa mesma experiência. No entanto, diz o texto, as luzes estavam acesas. E aí a ideia de luz é tochas, né? Tochas estavam acesas. Essa igreja não estava no escuro. Isso talvez, inclusive, seja a informação que Lucas deixa registrada para mostrar que a vida, o culto da igreja não era uma coisa que era feito em oculto. Mas a igreja fazia isso de maneira clara. E então, portanto, muitas luzes estavam acesas, muitas tochas estavam acesas. O problema, você já deve imaginar, é que muitas tochas acesas também significa muita fumaça. E talvez seja esse o problema que passou Eutico. E por isso que ele foi para a janela desse prédio que eles estavam se encontrando. Então, esse jovem está sentado na janela, talvez para pegar um pouco de ar puro, considerando a fumaça que talvez estivesse ali naquela reunião, e ele dorme durante o sermão do apóstolo Paulo. Ele cai do terceiro andar morto. O texto nos fala que as pessoas foram até ele, o levantaram e constataram que já estava sem vida. O apóstolo Paulo desce de onde ele estava, vai até o encontro desse jovem morto, e a semelhança do que fez Elias, do que fez Eliseu, ele abraça esse jovem e ele torna a vida. Algumas coisas surgem aqui de forma muito interessante nessa história. Primeiro, o nome Eutico. Eutico significa afortunado. Alguém que tem boa sorte. Mas parece que a sorte não andou muito bem com ele nesse dia. Ele caiu e morreu. Mas era o primeiro dia da semana. Era o dia da ressurreição.
E no dia da ressurreição, enquanto cultuavam ao Cristo ressurreto, esse mesmo Cristo ressurreto ressuscitou esse jovem que morreu. Nós encontramos aqui a expressão clara da operação da vida, como nós lemos há pouco, do próprio Senhor Jesus Cristo, que traz vida para aqueles que se alimentam dele. É claro que Jesus falava especialmente das questões espirituais. Alimento espiritual que traz vida eterna. Mas veja que isso levou, inclusive, ao jovem sem vida voltar à vida pelo poder do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Amados, essa história, ela também nos revela, como eu já disse, a centralidade do culto na nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. E como eu também já disse, essa pandemia atacou também essa área. Nós fomos impedidos durante um bom tempo de nos reunir como estamos reunidos agora. E agora, ainda que reunidos, é estranho. E enquanto o presbítero Eli conduzia a igreja em adoração e levava os irmãos a cantarem com os instrumentos, talvez até mesmo pela própria questão acústica da quadra, eu não conseguia ouvir tão bem os irmãos, mas eu acredito que a maior culpada eram as máscaras que vocês estão usando, que nos impedem de até mesmo nos ouvir para adorar o Senhor, né? Ouvimos uns aos outros em adoração ao Senhor. Mas, queridos, o culto é alguma coisa central na nossa vida. Porque, como eu já mencionei, nós somos seres litúrgicos. Nós somos seres de hábitos. E esses hábitos envolvem culto e adoração. Nós fazemos tradições. Pense, por exemplo, em como você toma banho. Você põe o shampoo primeiro ou primeiro o sim-sabor? Talvez você faça isso todos os dias de maneira igual e nunca percebeu que essa tradição que você desenvolveu é quase que um hábito, é quase que um culto. Faz parte de nós. Nós criamos o costume, nós criamos o hábito. E o hábito de adorar a Deus, sem dúvida alguma, é o hábito mais importante da nossa vida. A tradição e a liturgia de poder vir ao encontro, ou juntamente com os irmãos, ao encontro do próprio Deus que nos convida para adorá-lo, é alguma coisa maravilhosa e deve ser central na nossa vida. E diz muito sobre quem somos e diz muito sobre quem amamos. Eu não sei se você percebeu enquanto cantava que nós estávamos declarando coisas extremamente sérias. Estávamos fazendo declarações extremamente assustadoras para a sociedade da qual nós estamos inseridos. Nós estávamos declarando que não existe ninguém como o nosso Deus. Nós estávamos declarando que não há outro motivo para viver senão por Ele. Meus irmãos, isso é uma declaração muito séria. E se você não tem o costume de pensar enquanto canta, eu encorajo você a fazer isso. Porque você tem que saber o que você está cantando. Porque isso é uma oração. E se é oração, deve ser produto do nosso próprio coração. Mas esse hábito, queridos, leva-nos a realmente declarar Deus como o centro da nossa vida. E ao fazermos isso todo o primeiro dia da semana, todo domingo, nós estamos declarando que a nossa semana é de Deus. E lembra que eu mencionava a respeito do problema da dicotomia, em que muitos vivem num domingo como se Deus existisse, de segunda a sábado como se Ele não existisse? O culto ao Senhor no primeiro dia da semana é uma declaração exatamente de que a nossa semana é dele, porque nós estamos fazendo isso antes de qualquer outra coisa da nossa vida. Antes, inclusive,
do que faremos amanhã ao trabalhar, ao estudar. Nós já estamos dizendo hoje, declarando hoje, que o nosso Deus, que o nosso Senhor, a quem adoramos, é o Deus ao qual também adoraremos amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e de novo no domingo, e assim somos fortalecidos. Essa repetição, queridos, ela é importante para a gente, porque ela nos traz convicção e amor, fortalecimento no Senhor. Portanto, faz parte da vida do discipulado cultuar a Deus, adorar a Deus. Nós não podemos separar essas coisas. É por isso que o texto não fala tanto sobre oração e cântico. Sabemos que eles certamente devem ter feito isso enquanto se reuniam aqui. Perceba que, inclusive, o culto estava com hora marcada para terminar à meia-noite. Mas o apóstolo Paulo resolveu dar uma esticadinha e foi até o amanhecer. Eu não vou fazer o mesmo, os irmãos fiquem tranquilos. Mas nós encontramos também a centralidade da palavra de Deus, porque ela foi pregada aos ouvidos, através do ensino, e ela foi pregada também aos olhos e ao paladar, através do partir do pão, no sacramento da ceia do Senhor. Esses irmãos estavam ali sendo lembrados daquilo que o próprio Jesus fez, ao partir a sua vida, ao partir o seu corpo e derramar o seu sangue em favor de nós. E é por isso que nós somos lembrados também disso, quando nos reunimos para ceiar, como faremos domingo que vem. Certamente, queridos, a centralidade do culto e a adoração ao Senhor é uma coisa que não pode ser negligenciada, mas vivida. Faz parte daquilo que está mais fundamental, daquilo que é mais fundamental em nosso ser. E é por isso que, apesar de todo o nosso hábito, e talvez se você ler o texto que eu escrevi para o boletim, você vai perceber por que esse culto a Deus não é entretenimento. Culto não é um show, como que se nós viéssemos aqui para ver uma boa banda tocando. E a banda é boa, meus irmãos, que bênção. Mas isso é privilégio do Senhor. Ela podia ser ruim. Ela, inclusive, podia não existir. Porque o que vocês acham que o apóstolo Paulo e esses irmãos estavam cantando até aquelas horas ali? Vocês acham que tinham o quê? Guitarra, bateria e baixo? Talvez alguns dos irmãos, viciados, eu posso dizer, habituados, talvez melhor, com a cultura de entretenimento e show que nós estamos vivendo, que nós vivenciamos, essa cultura do grande espetáculo, que já entrou no culto ao Senhor. Talvez se fosse para um culto com o apóstolo Paulo, não acharia bom não. Primeiro porque ia ser a capela. E cantar a capela, meus irmãos, não tem nem graça. A gente não sente aquela coisa, né? O baixista não dá aquele gravão e mexe aqui com o nosso coração, então a gente não sente o Espírito Santo falar. Não, meus irmãos, você não veio aqui para apreciar uma boa música, ainda que ela seja boa. Você não veio nem mesmo aqui para apreciar um bom discurso do pregador aqui. E aí, fica a vocês se é bom ou não. Mas o ponto é que nós viemos aqui para servir ao Senhor em adoração. Entregar a Ele a nossa vida. E fazemos isso ao ouvirmos a Sua palavra, ao orarmos em dependência dEle, ao entoarmos cânticos que exaltam o Seu nome, ao sermos exortados por Sua palavra, ao vermos e sentirmos com o nosso paladar o sacramento da ceia do Senhor. Tudo isso faz parte desse grande Deus da aliança, desse grande Deus maravilhoso que recebe de nós a adoração, mas que também nos capacita para esse momento de adoração. E veja que o final, versículo 12, diz que em tudo isso, essa igreja foi
confortada, grandemente confortada. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes você sai daqui, talvez dizendo assim, hoje, não foi tão bom assim. Hoje eu não me senti tão confortado. Talvez não porque a palavra não foi pregada. Talvez não porque a palavra não foi lida. Talvez não porque a palavra não foi cantada. Mas porque você está habituado a hábitos estranhos à adoração ao Senhor. E nós precisamos corrigir isso. E ao sermos corrigidos, nós corrigimos também até mesmo os nossos sentimentos. Que passarão sim a olhar e serem focados nas coisas que realmente importam dentro do culto. O Senhor, Jesus Cristo, Ele é o centro desse culto. Irmãos, em conclusão, deixe-me dar algumas questões práticas para a gente levar para casa. Voltando para aquela definição provisória que eu já havia dado a vocês. Discipulado é desenvolvimento de hábitos litúrgicos, de adoração a Deus, em comunhão com a igreja e encorajamento mútuo. Então, portanto, discipulado envolve e é a adoração. Ser discípulo de Jesus envolve receber dele, ouvir dele a convocação para adorá-lo e reconhecer isso no culto, sabendo que ele fala conosco por meio da sua palavra e nós falamos com ele por meio da sua palavra também no culto ao Senhor. E esse hábito, e essa tradição, e essa liturgia, e esse cuidado, essa repetição fará com que cada vez mais amemos adorar o Senhor. Você quer adorar, você quer amar adorar a Deus? Adore a Deus. Você quer gostar do culto ao Senhor? Cultue ao Senhor. Não espere desejar isso. Faça isso porque você sabe que é para isso que você foi chamado. E você vai perceber que quando você mais faz isso, e mais você dispõe a fazer isso, mais o seu espírito e o seu corpo se habituará em adorar a Deus. E sabe de uma coisa? Você vai se incomodar muito se vier um dia a faltar um culto no domingo. Sabe como se alguma coisa faltasse na semana, aquele vazio? É porque a adoração é o centro da nossa vida. Discipulado de irmãos também é comunhão, é viver a vida em conjunto, é compartilhar alegrias, sofrimentos, aprendermos uns com os outros, que nos conduzirá sim a uma formação certa de liderança. E por fim, discipulado é encorajamento, é aconselhamento mútuo, é suportar uns aos outros nas lutas. Irmão, meu irmão e minha irmã, você não está sozinho nas suas lutas. Você não está sozinho. Você tem o Senhor Jesus Cristo e o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Creia nisso. Creia que o ambiente da igreja propicia, sim, que nós possamos ter aconselhamento, ter uma vida de compartilhamento juntos. Dietrich Bonhoeffer, o pastor e teólogo alemão que participou dos ataques à vida de Hitler na Segunda Guerra Mundial e foi morto por causa disso, escreve o seguinte a respeito do discipulado e da cultura de encorajamento no discipulado. É da vontade de Deus que busquemos e encontremos sua palavra viva no testemunho de um irmão na boca de um ser humano. Portanto, o cristão precisa de outro cristão que pronuncie para ele a palavra de Deus. Precisa dele repetidamente quando fica indeciso e perde o ânimo, pois de si mesmo não tem como se ajudar sem distorcer a verdade. Precisa de seu irmão como portador e proclamador da palavra divina de salvação. Precisa de seu irmão exclusivamente por causa de Jesus Cristo. Que o Senhor
faça-nos hoje mais próximos uns dos outros. Que nós possamos ser encorajados nessa noite à adoração, à comunhão e ao encorajamento para a glória dele. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra que fala conosco. E eu rogo a ti, Senhor, que nos instrua não só as mentes, mas também, Senhor, as nossas emoções, as nossas memórias, os nossos hábitos, ó Deus. Fazendo-nos aqui como igreja com hábito de louvor e adoração a ti, com hábito de comunhão, com hábito de encorajamento. E que possamos ter a palavra do Senhor aos nossos lábios para poder encorajar uns aos outros. E na certeza, Senhor, que precisamos sim uns dos outros. Carecemos sim de ouvir a tua voz, a tua palavra, sendo falada por meio dos teus servos, que o Senhor mesmo designou para estar ao nosso lado. Por isso, Deus, permite que essa igreja possa vivenciar isso de maneira verdadeira. E que possamos sim ser uma igreja que discipula, sendo discípula do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória em Cristo Jesus. Amém.